Bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até vós mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, estamos na nossa aula número 9 deste conjunto de aulas que tenta provar matematicamente, e eu penso que aqui é que está a novidade, se uma determinada afirmação ou interpretação das Sagradas Escrituras corresponde ou não àquilo que está escrito na Palavra de Deus. Hoje trago um tema bastante interessante que muitos não chegam ao acordo sobre este assunto, mesmo dentro da comunidade judaica, se o dia da Páscoa, aquilo conhecido como a ceia da Páscoa, se é comemorada no dia 14 de Nissan ou no dia 15 de Nissan. Portanto, não chegam a um acordo. E então, se traçarmos isto para a vida de Jesus, não é? Se de facto Cristo morreu ou não no dia 14 de Nissan, conhecido como o dia da Páscoa judaica. O que nós vamos fazer hoje é, através das Sagradas Escrituras, e de uma maneira muito simples, analisando os textos bíblicos, chegar a uma conclusão. Vamos ver se de facto corresponde ou não ao dia 14 de Nissan, o dia em que o nosso Mestre Yeshua foi crucificado. Desde já quero te agradecer por estares aqui na Escola Kitonite e estás a ver mais um vídeo desta escola. Esta é o nossa aula número 9. Espero que estejas a gostar, não é? E se não viste as outras aulas anteriores, convido-te a ver. E gostava que tu te inscrevesses no nosso canal, que acionasses as notificações, para que de facto este canal possa ser conhecido mais de outras pessoas, não é? Para ser mais conhecido, para que também esta mensagem possa ser levada a essas pessoas e a palavra de Deus seja pregada pelo mundo inteiro. É esse o nosso único objetivo. Desde já, muito obrigado. Já sabes que este conjunto de aulas tem sempre algo de comum. O que nós trazemos são sempre um conjunto de pressupostos a que nós chamamos de hipótese. Okay? Esta hipótese nós vamos supor que é verdadeira, okay? que tudo o que nós vamos dizer é verdadeiro. Depois aplicaremos estes mesmos pressupostos a um versículo bíblico, okay? que eu acho que não existe dúvida nenhuma sobre o versículo bíblico, nem é preciso fazer qualquer tipo de interpretação. Estamos na parte literal da Bíblia, não é preciso fazer interpretações, tá bem? Portanto, não é profecia. Profecia está exatamente naquilo que levou a Páscoa, o simbolismo todo da Páscoa que se aplica ao Mestre, isso sim é profecia. Mas o ritual, não é? O ritual pascual, não é profecia, portanto é literal. E portanto nós vamos ver nesta aula que se nós tivermos 0% quer dizer que Cristo não foi crucificado no dia 14 de Nissan. Se tivermos 100%, de facto, Jesus morreu no dia da Páscoa, não é? Da Páscoa judaica. Que nós vamos ver o que é que simboliza esta mesma Páscoa judaica, não é? Que se calhar tu associas esta Páscoa à morte de Cristo, mas ela já existia muito antes de Cristo vir a esta terra, ok? Então, nós vamos começar com os nossos pressupostos, com a nossa hipótese, e o primeiro pressuposto é aquele que se encontra no primeiro livro da Bíblia, da Torá, não é? Aquilo que os judeus chamam de Torá, nós chamamos de Pentateuco. Logo no primeiro capítulo da Bíblia, no versículo 5, diz o seguinte: E Deus chamou à luz dia, e às trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, e aqui do dia primeiro. Eu podia trazer aqui o versículo bíblico em hebraico, ok? Portanto, eu sei ler um pouco de hebraico e percebo um pouco de hebraico, mas trago-te apenas aqui duas palavras. A primeira é tarde, que se diz Erev. Por exemplo, se fores a Israel e quiseres dizer boa tarde, tu dizes Erev Tov, ok? Erev Tov. Portanto, quer dizer boa tarde. E manhã quer dizer Boker, ok? Disse Boker em hebraico. Por exemplo, se quiseres dizer bom dia, não é?
porque nós em português não dizemos boa manhã, mas se quiseres dizer bom dia em hebraico, tu dizes Boker Tov, ok? Erev Tov, boa tarde, Boker Tov, bom dia. Isto é apenas costuma-se dizer um agrado aqui da escola Kitonite, uma aula de hebraico, ok? Muito simples, foi das primeiras coisas que eu aprendi de hebraico. Mas aquilo que eu te queria chamar aqui para este versículo é que, se tu reparares, quando falo no dia primeiro diz tarde e depois diz manhã. Ora, o que é o Erev Tov? O Erev Tov é boa tarde, mas a palavra Erev para nós é tarde. Portanto, quando nós passa o meio-dia, não é? Quando nós passamos o meio-dia, nós já dizemos que é a tarde do dia, não é? Mas em hebraico não é assim. Portanto, tarde para um hebreu não é a nossa tarde. É exatamente o anoitecer. É aquela situação em que tu vês o que está ainda de dia, mas já não consegues ver o sol. O sol ainda dá a sua luz, mas ele já se pôs. Isso é a tarde. E depois a tarde, não é? Depois desse tempo, não é? Começa a escurecer. E se tu reparares durante os dias de verão, não é? Às vezes é quase meia-noite e ainda é de dia. E essa é a tarde. Okay? Porquê? Porque o sol já se pôs há algum tempo, há 2, 3 horas, mas ainda se vê bem a luz desse mesmo sol. Okay? Portanto, porque ele está muito alto. Que nós dizemos que está muito alto. Ok? Isso é que é a tarde. Ok? E portanto, como tu podes ver, não é? O dia primeiro começa com a tarde, que é o pôr do sol, e termina exatamente com a parte clara do dia. Passa a noite, não é? A primeira parte do dia é exatamente a noite, e depois vem a parte clara do dia. Portanto, primeiro é a noite e depois é o dia. E portanto, isto aqui é a chave principal para nós percebermos esta história, não é? Esta maravilhosa história da Páscoa judaica e depois da Páscoa cristã. Que para mim não existe Páscoa cristã. Existe exatamente a Páscoa judaica, porque Jesus não instaurou outra Páscoa. Ele veio cumprir, okay, a Páscoa judaica. Não existe outra Páscoa. Okay? Ele não disse, vocês vão agora criar um novo dia para celebrar a Páscoa. Não, a Páscoa era exatamente no mesmo dia que tinha sido dado aos judeus, porque Jesus não veio mudar nada daquilo que Deus já tinha dito. Okay? Portanto, Jesus veio cumprir aquilo que Deus tinha dito. Tão simples como isto. Passando já para o nosso segundo pressuposto da nossa hipótese, é aquele que também nós não conseguimos dizer de maneira diferente, que diz o seguinte em Levíticos 23:5. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, ok, é a Páscoa do Senhor. Ora, no primeiro mês, não é? No mês primeiro, aos 14 do mês, está-se a referir exatamente ao dia 14 do mês de Abib, que é o mês de Nissan. Ora, Nissan ou Abib é o mesmo mês. Portanto, porquê? Porque ao princípio, no princípio, e especialmente aqui em Levítico, está-se a referir exatamente ao mês de Abib, que mais tarde vem-se a chamar o mês de Nissan. Portanto, muitas vezes tu vais ver na Bíblia a dizer Abib, e depois, portanto, o mês de Nissan. Ora, o mês de Abib é o mês de Nissan, que é exatamente o primeiro mês. Porquê que é o primeiro mês? Porque foi nesse mês que Deus libertou o seu povo da terra do Egito. E o que Deus estava a dizer ao povo de Israel é, a partir de agora tudo vai começar. Ok? Vai tudo começar. É quase que vamos pegar nos quilómetros e vamos pôr a zero. Okay? Então, vocês vão começar a contar o ano a partir deste mês. E é exatamente o mês de Abib, o mês de Nissan. Se tu fores ao calendário hebraico, hoje em dia, já não é assim. Este mês já não é o primeiro mês. Mas, portanto, isso já foi o ser humano que mudou, porque Deus disse que era o mês de Nissan o primeiro mês. Portanto, tudo o que tu encontrares na Bíblia, referente, que faz referência ao calendário, já sabes que o primeiro mês é sempre o mês de Nissan. E este mês era exatamente ali por volta do início da primavera, ok? Aí por volta do mês de março, ok? Março, abril. Portanto, era exatamente o mês de Nissan.
E como tu podes ver aqui, e eu trouxe aqui mais um bocadinho de hebraico, tem aqui tarde. Tarde de que dia? Do dia 14 do primeiro mês. E está ali novamente a palavra Ra, Ra, Arbim, Arbaim, Ra, Arbaim. Ha, Arbaim, eu para mim, é dizer exatamente, costuma-se dizer, é o anoitecer já há bastante noite. Ok? A Arbaim. Porque muitas vezes, e aqui podemos dar uma aula de hebraico, não é? Que, por exemplo, quando nós temos o nosso íssimo, lindíssimo, ora, é lindo, não é? Temos a palavra lindo, depois temos a palavra lindíssimo. Ora, em português existe a palavra lindíssimo e lindos, que é o plural. Lindíssimo continua a ser singular. Em hebraico isso não existe. Okay? Quando fala Arbaim, okay, está a dizer que não quer dizer tardes, mas sim uma tarde já pela noite dentro. E é a Páscoa do Senhor. Okay? Portanto, a Páscoa do Senhor era comemorada no dia 14 do primeiro mês de Abib, pela noite dentro. Que foi quando? Que foi exatamente quando veio a praga dos primogénitos, a última praga do Egito, em que o anjo do Senhor passou por cima das casas que tinham os seus umbrais, estás a ver aqui os seus laterais da porta, pintados com sangue. Sangue de quem? Do cordeiro que eles iam comer pela noite. Ok? Que em hebraico diz-se Pesach. Pesach. Pesach é exatamente a Páscoa do Senhor. Okay? E Pesach quer dizer exatamente saltar. Porquê? Porque o anjo do Senhor, sempre que via o sangue nos umbrais da porta, ele não matava os primogénitos que se encontrassem dentro da casa. Eles não podiam sair da casa. Porque à meia-noite passou o anjo do Senhor. Em que dia? Exatamente no dia 14 do primeiro mês, que era o mês de Abib. Ok? Penso que aqui não há dúvida nenhuma, está bem? Portanto, este versículo é claríssimo, não é? Que é no dia 14, pela tarde, que era exatamente o início do dia, que era o crepúsculo, quer dizer mesmo o anoitecer. A noite também pode simbolizar noite, estás a ver aqui que é exatamente o pela noite dentro, e o pôr do sol. Não é? Portanto, o dia começava exatamente no pôr do sol. Portanto, a Páscoa do Senhor era exatamente na noite do dia 14 do mês de Abib. Penso que aqui não há dúvida nenhuma. Okay? Passando para a nossa terceira hipótese, o nosso terceiro pressuposto, a nossa hipótese, é também aquele que eu penso que também não há dúvida nenhuma. Não é? E ligando este versículo ao anterior, em Êxodo 12:6, e eu convido-te a ler este maravilhoso capítulo, onde vemos exatamente aqui o simbolismo do Mestre Yeshua, de Jesus Cristo, okay? Que diz assim: e o guardareis até ao 14º dia do mês. Ora, e o guardareis o quê? Exatamente aquilo que Deus tinha pedido ao povo de Israel para guardar a partir do dia 10 deste mesmo mês, que era um cordeiro ou um cabrito. E agora repare, e o guardareis até ao 14º dia do mês. Até o dia 14º dia do mês. E diz assim: e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tarde de que dia? Do 14º dia do mês de Abib. E está ali novamente a palavra Arbaim. Arbaim, que era exatamente a palavra que aparecia em Levítico. Ok? Portanto, que era exatamente pela noite dentro. Estás a ver? Sacrificava-se o cordeiro, assava-se o cordeiro e comia-se o cordeiro na mesma noite. Do que dia? Do 14º dia do mês, do primeiro dia do mês, que era o primeiro mês do ano, do mês de Abib. Ok? Penso que aqui também não há dúvida nenhuma. E agora repara, o versículo até que diz mesmo: e o guardareis. Ok? Parece que estava-se aqui a referir a alguém em especial. Passando para o nosso quarto pressuposto e último, ok?
é aquele que eu também penso que não há dúvida nenhuma, que é, se tu fores ler a Êxodo 12, 15, Deus dá mais indicações, que diz assim, portanto, se houvesse mais alguma dúvida daqueles versículos que nós já lemos, aqui, nestes dois versículos que eu te vou apresentar, penso que não ficam dúvidas nenhumas, que diz assim, 7, ok? Que em hebraico diz Shivat, okay? Ou Shivat, okay? Shivat, que eu vou-te já dizer os meses, os dias do ano, da semana, é os Shivat, e depois diz assim, e 7 dias, em hebraico diz Yamim, okay? Gosto muito desta palavra, Yamim, dias, comereis pães ázimos, ok? Portanto, quantos dias é que eles deviam comer pães ázimos? 7 dias, sem dúvida nenhuma, ok? Mas Deus vai dar mais indicações sobre estes 7 dias. Diz assim, no primeiro mês, ora, novamente o primeiro mês, qual é o primeiro mês? O mês de Abib, o mês de Nissan, ok? Aos 14 dias do mês, novamente aos 14 dias do mês, à tarde, novamente à tarde, e aqui está Ba'erev, okay? Ba'erev quer dizer o bet, quando se encontra antes de uma palavra, quer dizer dentro de. Ora, Ba'erev está a dizer que é dentro dessa tarde. Que tarde? Tarde do mês de 14, do dia 14 do primeiro mês de Abib. Ok? Diz, comereis pães ázimos até ao 21 do mês à tarde. Aqui novamente, Ba'arev. Ba'arev. Dentro da tarde. Ok? Estamos entendidos? Portanto, começava exatamente no dia 14 à tarde. Que tarde? Exatamente no início desse mesmo dia 14. E agora tu, se fizeres as contas, não é? Do dia 14 ao dia 21, parece que não são 7 dias, que são 8. Já fiz esta pergunta a muita gente e dizem-me que são 8 dias. Não são 8 dias, são 7. Então eu trouxe-te aqui um esquema, que é um calendário hebraico, portanto, do mês. Este não é o mês de Nissan. Também o objetivo aqui não é, portanto, dizer que a Páscoa calha num certo dia, porque a Páscoa podia calhar em qualquer dia da semana. Este é o mês de Elul, okay? do ano 2011. Ok? Portanto, é o mês de Elul do ano 2011. E tu vês aqui os dias da semana, repara que é sempre da direita para a esquerda, nunca te esqueças. Tens aqui o Yom Rishon, que é o domingo, o Yom Sheni, que é a segunda-feira, o Yom Shilishi, que é a terça-feira, o Yom Revei, que é a quarta-feira, o Ramshi, que é a quinta-feira, o Yom Shishi, que é a sexta-feira, e o Yom Shabbat, ou só Shabbat. Também se diz Yom Shivi. Okay? Portanto, como tu vês, o hebraico tem muitas maneiras de se dizer as coisas, está bem? Portanto, é uma língua riquíssima e que não traz qualquer tipo de dúvida. Portanto, eles são muito metódicos. Eu continuo a dizer que esta língua é uma linguagem matemática, é a língua que para mim é a língua do mundo que tem mais matemática, tá bem? Eles usam mesmo a matemática para a construção. E é mais o hebraico moderno, já não é o hebraico bíblico. Eu acho que o hebraico bíblico tem mais matemática do que o hebraico moderno, porque o hebraico moderno tem muito das outras línguas, portanto já perdeu muito daquela originalidade. Ok? Então eu já disse aqui os dias da semana, eu vou dizer outra vez: Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shilishi, Yom Revi, Yom Hamishi, Yom Shishi e o Shabbat. Ok? Shabbat, conheces perfeitamente esta palavra. E tens aqui os dias, portanto, se quiseres saber a numeração em hebraico, ok? Tens aqui o número 1, que é o Aleph, o Bet, o Gimel, o Dalet, o Re, o Vav, o Zain, o Ret, o Tet e o Yod. E agora repara, aqui devia aparecer o Kaf, mas o Kaf não aparece. Porquê? Porque o Kaf são 20. Ele aparece aqui em baixo. Então fica o Yom, o Tet e o Yud, não é o Yom é dia, Yud. O Yud com o Aleph dá exatamente 11. Depois aqui o 12, o 13, o 14. E agora repara, aqui devia ser o Yud com portanto, com o Re. Mas não pode ser. Porquê? Porque o Yom com o Re é exatamente o nome do Eterno.
Portanto, não pode aqui aparecer. Então aparece o tet com o vav, que dá exatamente 15, depois 16, 17, 18 e por aí fora. Okay? Portanto, já é só juntar as letras e dar os números. Portanto, isto é espetacular, o hebraico. Mas neste calendário tu tens aqui os números. Portanto, com os números é mais fácil ver se não estás habituado à numeração hebraica. Ok? Então, repara que a Páscoa, ok, o dia da Páscoa, começava exatamente no dia 14 à tarde. Ora, que dia é este? É exatamente quando termina o 13 e começa o 14. Está bem? Porque começa exatamente no início do dia, que era o pôr do sol ou o entardecer, que é a tarde do dia 14. Portanto, é a tarde e amanhã. Ok? Então este é o dia da Páscoa, sem dúvida nenhuma. O cordeiro era sacrificado no dia 14 do primeiro mês, à tarde, logo no início do dia. E ele era comido nessa mesma noite. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois no dia 20 havia também um ajuntamento outra vez do povo e uma santa consagração do povo nos 7 dias. Portanto, no primeiro, que para mim esse primeiro dia é exatamente o dia da Páscoa, está bem? E depois no último dia, no 7º dia, também havia uma congregação do povo de Israel ao Senhor. E agora tu podes perguntar assim, mestre, então, e onde é que está o dia 21? Ora, quando tu lês o versículo bíblico, diz 21 do mês à tarde. Ora, o que é que está a dizer? Está a dizer quando começava o dia 21. Ora, é exatamente aquela região ali. Entre o dia 20 e o dia 21. Quantos dias é que tu tens? 7 dias. Não tens mais nenhum dia. Está bem? Portanto, desde o 14 à tarde até o 21 à tarde, são 7 dias. Ok? Tão simples como isto. Ok? Penso que aqui não existe dúvida nenhuma. Ora, nós percebendo muito bem o que é que se passava antes de Jesus vir a esta terra, agora vamos passar exatamente para a vida de Jesus. Ok? Penso que aqui não há dúvida nenhuma nesta explicação dos 7 dias dos ázimos. Ok? Dos ázimos, dos pães ázimos. E agora vamos passar para o nosso versículo bíblico. Okay? E o nosso versículo bíblico encontra-se em Marcos 14, 12, que diz o seguinte: não olhes para os erros, está bem? Porquê? Porque isto é uma tradução de uma Bíblia que tem mais de 200 anos, ok? Que foi traduzida exatamente por António Pereira de Figueiredo, okay? E ainda está com um português de mais de 200 anos, que diz o seguinte: e no primeiro dia em que se comiam os pães asmos, ok? E no primeiro dia em que se comiam os pães asmos, portanto, quando é que se comiam os pães asmos? Exatamente no dia da Páscoa, no primeiro dia. Quando se imolava o cordeiro pascal, portanto, aqui ainda está a reforçar quando é que isto acontecia, está bem? Que é o Pasca, que está aqui escrito em grego, Pasca. Ora, Pasca era exatamente a Páscoa. Podia significar Páscoa, mas quando tem a palavra imolava, não é simulava a Páscoa, mas sim simulava o Cordeiro Pascal. Páscoa. Disseram-lhe os seus discípulos: onde queres tu que nós vamos preparar-te o que é necessário para comeres a Páscoa? Onde queres tu que nós vamos preparar-te o que é necessário para comeres a Páscoa? Estás a ver que isto é um português de há 200 anos. Ok? Parece que tem aqui alguns erros, mas era assim que se escrevia há 200 anos atrás. Portanto, como tu vês, esta tradução está espetacular. Okay? Então, quando é que os discípulos lhe perguntaram a Jesus o que é que queria que eles lhe fizessem para preparar-lhes a Páscoa, para comer a Páscoa? Okay? E está aqui a dizer, no primeiro dia em que se comiam os pães asmos, quando se imolava o cordeiro. Já vimos em que dia é este. É exatamente o dia 14 de Nissan. Então, a conclusão que eu tiro por este versículo, okay, é que pelo versículo que nós acabamos de ler, de Marcos 14, podemos concluir que o relato bíblico que está ali, em Marcos 14, se passa no primeiro dia dos 7 dias dos pães ázimos, ou dos asmos, tanto faz. Que é exatamente o 14 de Nissan. Ok? 14 de Nissan. E depois
já sabes que aqui fica sempre uma pergunta. Nós ficamos aqui sempre com uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: será que a ceia da Páscoa do Mestre com os discípulos foi celebrada no dia seguinte? Portanto, se aquilo que os discípulos estão a pedir a Jesus, ou a perguntar a Jesus, onde quer que eles lhe preparem a Páscoa, ok? Será que depois a Páscoa foi celebrada no dia seguinte? E a resposta é não. Ok? Não foi preparado no dia seguinte. Porquê? Porque diz assim em Marcos 14:17: e chegada à tarde, foi com os 12. Ora, aqui quando diz chegada à tarde, não é? Parece que quando chegou à tarde já é a tarde do dia seguinte, mas não é. Porquê? Porque estava a dizer que era no primeiro dia dos pães asmos. Ora, se chegada à tarde de quem? Do dia dos pães asmos. Porque está a falar só nesse dia, não está a falar mais de dia nenhum. E se alguma dúvida houvesse, não é, de que é o mesmo dia, porque eu para mim não tenho dúvidas nenhumas que é o mesmo dia, e estamos a falar exatamente naquele crepúsculo da tarde, porque não diz que depois foram dormir e depois passou mais um dia e foram preparar a Páscoa no dia seguinte, nem está a dizer que foi durante a tarde, porque tarde já sabes que significa exatamente o início do dia e não o final. Ok? Portanto, isso sempre foi assim na Bíblia desde o princípio e foi sempre assim até ao fim. Portanto, nós é que mudamos as coisas, a Bíblia não muda. Ok? Mesmo se houvesse alguma dúvida, Lucas, ok, que é sempre aquela pessoa que eu acho que é extraordinária, é de uma precisão fora de série. Portanto, Lucas não dá dúvidas nenhumas que o texto é muito parecido com o de Marcos. Ele diz, e chegada a hora, ele nem sequer fala em tarde, e chegada a hora, que hora? A hora da ceia. Ok? Depois do pôr do sol, não é? Quando já estava tudo calminho, era a hora da ceia. Ok? E chegada a hora, portanto, a hora de quem? Da ceia, em que dia? No primeiro dia dos pães ázimos, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Portanto, a ceia foi celebrada exatamente no dia em que era celebrada pelo povo de Israel e que sempre foi celebrada no dia 14 de Nissan, do primeiro mês do ano. Um mês de... portanto, no dia 14 do mês de Nissan, que era o primeiro mês do ano, exatamente aquilo que Deus tinha proposto, ou posto como lei ao povo de Israel, que é o mês de Abib. Okay? Portanto, eu penso que aqui não existe dúvidas nenhumas, não é? Que se nós queremos igualar a crucificação de Jesus Cristo, o dia da crucificação de Jesus Cristo, a 14 de Nissan, temos exatamente 100%, sem dúvida nenhuma. Eu convido-te a leres o relato de Marcos 14, que se encontra em Marcos 14 e 15. Olha, repara que até mesmo nos capítulos de Marcos está no 14 e no 15. Okay? Parece que Marcos, ou pelo menos quem fez, não foi Marcos, mas quem quis colocar isto fez exatamente uma coisa, portanto, entre o 14 e o 15. É curioso, é curioso. Okay? Porque há muita gente que diz que é no 15 e há muitos judeus que celebram a Páscoa no dia 14 e outros que celebram no dia 15. Tá bem? Portanto, mesmo os próprios judeus não chegam a acordo, os israelitas. Portanto, isto continua a sempre a ver. Para mim, não tenho dúvidas nenhumas que é no dia 14 de Nissan. Porquê? Porque se depois fores ver o relato, não é, que está em Marcos 14 e 15, vais ver Jesus na ceia com os seus discípulos. Okay? Portanto, para mim, no dia 14. Depois, Jesus no Monte das Oliveiras, no Getsemane, portanto, a pedir ao Pai que lhe dê força, não é? Aquela história, aquelas palavras de Jesus, que se fosse possível, que passasse dele aquele cálice, porque ele sabia que as coisas não iam ser fáceis. E como não foram, é um sacrifício que sempre que eu penso nele me arrepio todo, não é? Porque de facto foi qualquer coisa de extraordinário. O mestre, não é? O filho de Deus passar por uma coisa dessas, portanto, e ser maltratado por aqueles que possivelmente ele próprio lhes tinha feito bem, não é? Ele olhar para aquelas caras de pessoas que ele tinha ajudado e que naquele momento estavam contra ele, não é? E penso que muita gente se arrependeu mesmo nessa altura, nesse momento de aflição. Portanto, isto vai passar-se durante a noite. Não é? Depois, Jesus é levado
perante o povo logo de manhã, muito cedo, não é? Porque portanto, naquela altura e o povo nesta altura costuma-se fazer a pé muito cedo, isto devia ser mesmo no início da manhã, muito cedo. Jesus é levado perante o povo com o Barrabás, não é? E há um versículo de Marcos 15:6, ok? Já estamos em Marcos 15:6, que diz o seguinte: ora, e aqui se houvesse alguma dúvida, não é? Que estávamos exatamente no dia da Páscoa, diz assim: ora, no dia da festa, ora, que festa é esta? Festa da Páscoa, está bem? No dia da festa da Páscoa, porque senão seria num dos dias da festa, mas aqui está no singular, no dia da festa. Que festa é esta? Exatamente a festa da Páscoa. Costumava, não é? Soltar-lhes um preso qualquer que lhe pedissem. Portanto, Pilatos, no dia da Páscoa, soltava-lhes sempre um preso, fosse qual fosse aqueles que lhe pedissem. Então, o que Pilatos vai fazer é colocar Jesus e Barrabás, que seria o pior dos criminosos, perante o povo, não é? E eles vão escolher, de facto, o Barrabás. Eu penso que o próprio Pilatos ficou incrédulo quando viu o povo a escolher aquele grande criminoso em favor de Jesus, que não tinha cometido qualquer tipo de delito, não é? Porque ele próprio diz: eu não encontro nada que possa acusar este homem. Pelo contrário, okay? Porque Jesus, de facto, sempre fez o bem. Não merecia nada daquilo, não é? E, portanto, eles estavam a cometer uma injustiça, a maior injustiça que foi cometida pelo ser humano. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E depois Jesus é crucificado na hora terceira. Na hora terceira, exatamente às 9 da manhã. Depois, ao meio-dia, no alto do dia, não é? Quando o sol está mais alto, fez-se trevas. E Jesus vai morrer exatamente 3 horas depois, não é? Na hora nona, que é exatamente às 3 horas da tarde, do dia em que ele tomou a ceia com os seus discípulos, que, como nós já vimos, é exatamente o dia da Páscoa. Que a Páscoa era celebrada exatamente o dia 14 de Nissan. E aquilo que eu gostava de dizer, e aquilo que a mim me comoveu descobrir isto, é que Jesus não vai ser crucificado na mesma altura em que era crucificado o Cordeiro Pascal. Isso quer dizer que Jesus, para além de ser este Cordeiro Pascal, porque ele é sacrificado no mesmo dia do Cordeiro Pascal, ele simboliza exatamente a saída do povo de Israel do Egito, da escravidão. E Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, vai simbolizar exatamente a libertação da humanidade da escravidão do pecado. Eu penso mais do que o Cordeiro Pascal, Jesus representa exatamente esta libertação do povo da humanidade das garras do pecado. Okay? Assim como o povo de Israel saiu exatamente ao final do dia 14 do Egito, okay? nessa tarde, ao início do dia 15, Jesus também vai morrer no dia 14, ao início do dia 15, exatamente libertando a humanidade do pecado, ok? Portanto, das garras do pecado, da escravidão do pecado. Eu penso que esse é o maior simbolismo da morte de Cristo na cruz. E eu espero que isto tenha servido para a tua edificação espiritual. Eu sei que muitas vezes parece muito estranho aquilo que eu digo, mas eu espero que isto sirva exatamente para tu acreditares e confiares na palavra de Deus como sendo a palavra que dá a salvação ao ser humano, porque Cristo, okay, ele próprio diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Isto é, se tu não aceitares este Cristo como sendo o Filho de Deus vivo, aquele que te dá o acesso à vida eterna, podes ter a certeza absoluta que nunca serás salvo, okay? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E deixo-te já um pedido, não é? Mais uma vez, que se tu gostas dos nossos vídeos, do nosso canal, te inscrevas no nosso canal e que partilhes estas mensagens exatamente com outras pessoas para que elas possam conhecer exatamente esta salvação que vem do Deus Eterno, que para mim é o Salvador, e que isto possa servir exatamente para a tua edificação espiritual. Então, tudo bom para ti.